Lima. Hoje, ela é da Rádio Rio de Janeiro, que ela tem um estudo lá maravilhoso. Já está nessa luta linda. Sigo ela, gente. E ela é fundadora do Centro Espírita Altivo Panfiro, que é uma casa coligada ao Centro Espírita Leon Denis, e tem um trabalho também de uma obra social muito linda. Então, ela vai falar do Livro dos Espíritos, as questões 128 a 131, Anjos e Demônios. Bom dia! Que cada um sinta a presença do seu amigo espiritual. Juntos vamos sentir a equipe espiritual da casa, que esses amigos se debruçam para nos ajudar. A gente atrapalha um bocado, mas que a gente faça esse esforço de unir as nossas mentes. Todo espírita que frequenta casa espírita, que frequenta palestra, tem que ler e estudar o livro Na Seara do Bem, porque esse livro mostra os bastidores espirituais de uma palestra pública, para a gente entender o que está acontecendo aqui agora, a atuação dos espíritos nas caixinhas, dos nomes que estão aqui, nas nossas mentes, né? Porque os espíritos são muito organizados. Então, quando a gente coloca um nome na caixinha, que a gente magnetize esse nome, que a gente coloque os fluidos nesse nome, porque no mundo espiritual nós somos reconhecidos, nós nos comunicamos através do fluido. Então, quando colocar o nome na caixinha, não apenas escreve o nome, sinta o nome que você está escrevendo, porque isso aqui é uma prece intercessória. Pense na pessoa, pense no que você gostaria que os espíritos atingissem ali, ajudassem ali aquela pessoa, porque quando os espíritos chegam aqui nessa caixinha, eles olham o magnetismo impregnado aqui. Então, eles vão escolhendo o magnetismo e eles vão nas casas, e eles vão até essas pessoas, porque isto é um trabalho da casa espírita, e isto é um trabalho dos espíritos do departamento de socorro ligado a... Isso aqui é um trabalho mediúnico. Então, no livro Na Seara do Bem, tem um caso que tem uma senhora que ela está muito preocupada com o filho dela. O filho dela está passando por um problema de relacionamento, ele tem 2 filhos, e ele está pensando em suicídio. A mãe nem sabe sobre isso, mas sabe que ele está passando por uma situação de relacionamento conturbada. Então, quando ela vai colocar o nome na caixinha, ela pensa nele, pensa na nora, pensa nos filhos, pede intercessão a Jesus, que auxilie, que fortaleça aquela família, e ela pensa nele e coloca o nome. E aí ela vai assistir a palestra. Durante a palestra, os espíritos vêm até aqui e viram, né, sentiram aqueles fluidos, aquele magnetismo ligado àquele nome, e aí quando eles olharam, o pensamento dela impregnado ali no papel, os fluidos, o magnetismo, quando os espíritos pegam, acessam diretamente a mente do jovem, vão até a casa do jovem, quando chega lá, percebe que o rapaz está pensando em suicídio. E há todo um trabalho de intercessão junto ao rapaz lá. E acaba a palestra e ela nem sabe o que aconteceu. Mas nós, espíritas, nós precisamos saber os bastidores espirituais de cada ação que uma casa oferece. Isso tem a ver com o nosso tema, que é sobre anjos e demônios, né? E essa palavra anjo e demônio, na época de Kardec, que estava tudo muito fresquinho, a época da Inquisição, a época da instituição, né? Institucionalizaram a religião católica,
Nós não estamos falando mal da religião católica, mas a instituição que institucionalizou a figura de Jesus e fez várias determinações que foram divulgadas aí durante muitos séculos, né? Sobre anjo, sobre demônio, sobre céu, sobre inferno, sobre purgatório. E Allan Kardec, que veio justamente para trazer essa orientação para todos nós, os espíritos orientando, ele organizando, porque ele era um professor, então a metodologia que ele usou de perguntas e respostas, isso é uma metodologia de pesquisa, é uma metodologia científica e que qualquer pessoa consegue compreender. Perguntas e respostas, qualquer pessoa. Lá no nosso trabalho, que é na zona rural, e a gente trabalha com pessoas com a inteligência muitas vezes embotada, mas quando a gente faz uma pergunta do Livro dos Espíritos com palavras que a pessoa entenda, e a gente fala, o que você responderia para essa pergunta? E se a gente fizer o teste, leia uma pergunta, não leia a resposta e tente você responder. Você vai ver que a sua resposta vai ser exatamente a resposta do Livro dos Espíritos. Com outras palavras, né, mas é a mesma. Por quê? Porque as leis de Deus estão na nossa consciência e está na consciência de todos. O que o Kardec fez como codificador? Ele abriu esse canal de raciocínio, porque até então nós não poderíamos raciocinar, pela própria cultura da época, pela própria proibição, porque senão você era considerado um herege, né? Então nós tínhamos muitas instituições cortando e brecando o nosso raciocínio. Para hoje nós estarmos aqui, quantas pessoas morreram? Quantas pessoas foram queimadas? Quantas pessoas morreram até Calvino e Lutero chegarem e se tornarem um protestante de um sistema religioso, para que eu pudesse haver outras religiões, outras formas de pensar. Então, nós temos que agradecer que foram verdadeiros anjos aos nossos olhos para a humanidade. Antes de Calvino e Lutero aparecerem e serem hoje os mártires, né, do protestantismo para um pensamento aberto, antes disso, muitos anônimos morreram queimados. O próprio Allan Kardec, na reencarnação de Jean Rus, foi queimado como um herege. Por quê? Porque falava, incentivava todos nós ao raciocínio. Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, como John Wycliffe, também ali contestando, né, o que a igreja, a instituição da igreja pregava, que era a transubstanciação, que dizia que o vinho, né, era propriamente o sangue de Cristo. E a hóstia era realmente o corpo de Cristo. E John Wycliffe, que é Leon Denis, na reencarnação anterior, ele protestava isso e ele falava abertamente sobre isso, sobre a venda das indulgências, né, que as pessoas compravam. A indulgência era vendida, você praticava o mal, mas você ia lá e pagava e comprava uma indulgência à religião, dizendo que você estava quites, que você não era um pecador. Então, tudo isso, os homens foram construindo a religião. Que a gente não confunda a religião com o religioso. Porque religioso, maluquete, tem em tudo quanto é lugar. Tem no meio espírita, no meio católico, evangélico, judaico, porque é gente. Quando se reúne um grupo de pessoas, tem pessoas perturbadas. Então, tem pessoas perturbadas em todas as religiões.
A religião é uma coisa positiva. Não vamos confundir a religião com o religioso, porque o religioso são pessoas e muitas vezes perturbadas que querem impor ali uma situação de controlar as mentes, né? E isso é uma coisa que é muito usada. E a proposta da doutrina espírita, que é uma doutrina dos espíritos, não é de uma pessoa, não é a doutrina de Kardec, ele apenas organizou, ele apenas fez uma metodologia, ele colocou de uma forma que a gente compreenda as orientações dos espíritos, orientações estas que estão no mundo desde que o mundo é mundo. Então, a figura de Kardec é super importante pela sua mente e pelo seu compromisso com o progresso da humanidade. E a coisa que os espíritos mais querem de nós é que a gente raciocine, que a nossa fé seja raciocinada, que a gente tenha visão de futuro, que a gente se sinta espírito imortal, porque somos espíritos imortais. Estamos vindo de várias reencarnações, acumulando vários assuntos na nossa mente. Estamos vivendo nesta reencarnação, todos nós vamos morrer, vamos desencarnar, vamos para o plano espiritual, vamos reencarnar novamente e vamos seguir. E o fim disso tudo? Sermos espíritos puros. Quanto mais a gente vai se melhorando, mais nós vamos ajudando quem está atrás. Leon Denis, ele coloca a figura, né, que nós estamos sempre de mão dadas, com algum espírito na frente nos puxando para o alto e nós puxando alguém a caminhar. A função da casa espírita é esse instrumento para nos facilitar a compreender as dores dos que chegam, as nossas dores, mas que a gente tenha uma visão de futuro, que a gente analise o presente, a reencarnação, mas com visão de futuro, sempre. Então, quando Kardec aborda esse termo anjos e demônios, e também o livro Céu e Inferno, que ele vem explicando, os espíritos vêm explicando esses conceitos, é para que a nossa mente se abra, que a gente faça um entendimento maior, porque até então era muito fechado, olha, anjo é coisa boa, demônio é coisa ruim, e a gente é assim, é o bem e o mal. Então, fazendo uma reflexão, né? Esse você é para mim também, né? Porque quando a gente fala nós, a gente dilui. Aí quando fala você, aí a carapuça encaixa perfeita. Então, esse você eu também me dirijo para mim mesma, né? Você consegue identificar o bem e o mal com facilidade? Quando você olha para uma situação, você consegue rapidamente definir, distinguir o bem do mal? Porque isso é uma coisa tão difícil que Allan Kardec fez 18 perguntas sobre o bem e o mal. 18. Eu fiquei pensando, né, quantas perguntas nós poderíamos fazer sobre esse tema bem e o mal? Kardec fez 18 perguntas. E a primeira pergunta, Kardec falou assim, olha, como é que a gente faz para distinguir o bem do mal? Mostrando que a gente confunde uma coisa com a outra. E a gente confunde por conta do nosso egoísmo. Que os espíritos falam, né, que a maior problema da sociedade, a maior chaga, a maior ferida, o maior sofrimento nosso é por conta do egoísmo. E às vezes nós falamos assim, eu tenho muito defeito, mas eu não sou uma pessoa egoísta. Os espíritos falam que é o grande problema nosso. Então, a gente primeiro tem que se analisar em que ponto nós temos esse egoísmo aí,
para a gente poder ir no lugar certo e sanar essa ferida, colocar o remédio certo nessa ferida. E aí, quando a gente vai estudando o bem e o mal, a gente consegue entender sobre anjo e demônio. Aqui, o Kardec faz um estudo sobre a palavra anjo e demônio. E anjo e demônio, se tudo foi criado por Deus, como é que funciona isso, né? Então, a primeira pergunta, que é a 128, Kardec pergunta assim: os seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, esses seres formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Olha que pergunta interessante, né? Então, eles são anjos, eles já são melhores do que nós. Aí, como é que é isso? Deus olhou assim e falou, esses três aqui tem cara de anjo, então vão ser anjo. Esse pessoalzinho aqui, não, esse não. Os que estão aqui em cima vão ser os demônios. Isso é uma escolha? Como é que aparece isso? Como é que surge isso? Quem é bom? Quem é mau? Como é que os planejamentos reencarnatórios acontecem? Esses aqui vão ser os criminosos. Esses aqui vão ser os criminosos que todo mundo tem medo. Esses aqui vão ser os criminosos que vão ter muitas gangues. Não, esses aqui são os bonzinhos, esses aqui vão para a casa espírita. Porque na nossa cultura, a gente costuma falar assim, Deus que sabe, Deus que quis. Foi Deus que quis dessa forma. Deus quis. A gente tem uma cultura de colocar na mão de Deus tudo o que acontece. Lá no abrigo, a gente trabalha com os jovens que escolheram o caminho torto. Muitos já foram presos, né? E a gente conhece desde pequeno, porque a gente conhece desde a barriga da mãe, a maioria deles. E quando eles começaram a entrar para esses caminhos, nós mandamos chamar. E aí vieram, eu mandei chamar 4. E eu perguntei, meu filho, o que a gente não ensinou você, que fez com que você refletisse para você não escolher esse caminho que você escolheu? Aonde que você acha que nós erramos? O que você acha que a gente deveria ter feito ou ter falado para que, no seu pensamento, você, na hora de escolher o caminho torto, fizesse você recuar? Aonde nós erramos? Porque você nasceu aqui dentro da casa espírita. O trabalho lá é de segunda a sábado, todos os dias, todas as pessoas estão lá, de 7 da manhã às 4 da tarde. Então, é muito tempo lá dentro. Né? E você escolheu o caminho torto com 14 anos, desde bebê aqui dentro, o que você acha que faltou para a gente ajudar você, né? Alguma coisa? E eles não ficaram assim, sem saber, né, falar. Isso foi um caso. Um outro caso, um jovenzinho, que também foi para o caminho errado, né? Ele chegou para a gente e pediu que queria sair desse caminho torto. Então, a gente faz um programa para cada um. Primeiro, a gente tem uma consulta espiritual para saber como vamos conduzir com aquele espírito, porque cada caso é um caso, cada espírito é uma trajetória. Então, eles vão fazer tratamento psicológico, individual e em grupo, fazem tratamento homeopático, porque muitos usam entorpecentes, tóxicos, e o espírito que nos orienta, Dr. Erma, fala que eles, neste caso, eles não têm dependência química, eles têm dependência como muitas pessoas usam Rivotril para dormir, outros tomam uma dose de uísque no final do dia para relaxar, e com isso a homeopatia, nós vamos fazendo o desmame e vamos fazendo um tratamento de saúde, né? E muito trabalho
para a gente ver qual é a capacitação profissional que ele tem, que ele não sabe. Então, lá nós temos oficina de pedreiro, de padeiro, de cozinheiro, de pintor, e temos jardinagem. A primeira oficina é a jardinagem, para que, ao tocar a terra, transmute os fluidos, descarregue ali os fluidos, que veja a beleza e que identifique Deus nas flores, nas plantas. E na hora que nasce a sensibilidade de plantar, ver brotar, admirar a beleza, aquilo ali estaria fazendo parte da mente se abrindo para poder compreender melhor o livre-arbítrio e saber fazer melhores escolhas. Então, em poucas palavras, é mais ou menos dessa forma. E um dos meninos falou: tia, quando eu entrei, eu tive que fazer um assalto, né? Mas, tia, eu fiz tudo que eu aprendi aqui. Eu conversei com o meu mentor, eu rezei, pedi para Jesus me ajudar, plasmei tudo na minha mente. Olha como a evangelização funcionou. Tia, fiz tudo, conversei, fui lá no local, ele adora a palavra plasmando. Plasmei, tia, eu saindo com sucesso do assalto, com meu guia me ajudando, orei, tudo, arrumei tudo na minha mente. No dia do assalto, tia, eu vi, estava tudo certo. Fiz a minha prece. Quando eu pulei o muro, eu não sei de onde saiu, tia, uma voz de uma mulher que falava alto, dizendo que estava assalto, pega ladrão, pega ladrão. Ele ficou tão nervoso que ele ficou gago. Aí eu falei, e aí ele chegou dizendo que tinha dado tudo errado. Ele falou: tia, eu fiz tudo que vocês ensinam aqui e o assalto deu tudo errado. Eu falei: meu filho, vamos analisar. Você acha que deu errado ou que deu certo? Se você tivesse conseguido assaltar, você iria passar para o segundo assalto? Ele sim. Para o terceiro, por quarto. E cada família que você entrasse na casa e deixasse a destruição de um assalto, e essas pessoas, quando chegasse e visse que a casa era assaltada, vocês acham que ela ia falar: ai, Jesus seja louvado, minha casa foi assaltada? Ou ela ia falar assim: que o capeta pegue essa pessoa que fez isso, que aconteça tudo de mal para ela, que ela vai jogar um monte de coisa ruim em cima de você? Você acha que isso vai ser bom ou vai ser ruim? Aí ele entendeu. Aí ele falou: tia, então faz o seguinte, eu não quero mais não, porque ele foi lá fazer reclamação, que a gente ensina que dá um negócio dá certo e deu errado. Hoje ele é um profissional, um jardineiro maravilhoso e que virou uma referência para as crianças, porque agora o que a gente faz? Quem vai evangelizar as crianças são vocês, porque se nós evangelizamos vocês e nós não conseguimos atingir vocês, então vocês estão dizendo que a gente faz errado. Então quem vai evangelizar agora são vocês. Então, a evangelização lá são 3 vezes por semana. As crianças fazem trabalhos com eles, ou na jardinagem, nós temos fábrica de tijolos também. Então, as turminhas são de 12 e elas ficam com esses jovens para ver a trajetória deles e a nova escolha deles. Então, tem jovem que levou tiro, que anda capenga, tem outro que já foi preso, que foi aquilo, e que hoje são referências, e que hoje são evangelizadores. E, às vezes, quando as pessoas chegam lá, principalmente na pandemia, que nós não paramos nada na pandemia, porque senão como é que a gente ia falar o tempo inteiro dizendo: olha, nós somos irmãos, família universal, está com problema de saúde, vem para a casa espírita, está perturbado, vem receber passe, está sozinho, vem para cá conversar, a morte não existe, é só o corpo que morre, mas o espírito é imortal. Aí quando chegou a pandemia, aí a gente ia falar o quê?
olha, eu vou para minha casa, depois eu volto. Porque lá, todo dia, todo mundo está lá dentro. E são 300 pessoas, 500 pessoas o dia inteiro rodando lá dentro. É diferente de uma casa que abre o trabalho semanal. Lá é bem diferente. E nós ficamos numa zona rural e que não tem condução. Se você quiser pegar um ônibus para chegar lá, você não chega, porque o ônibus não vai lá. E essas pessoas não saem de lá, elas ficam lá. E às vezes o pessoal fala, Berê, me dá uma referência, lá fica perto de quê? De lá mesmo. Mas não é referência, a referência é lá. E se você perder, você já fica lá mesmo, entendeu? Porque acontecem as coisas lá, né? Então, o que acontece? Eles, de demônios da comunidade, passaram a ser vistos como anjos. Mas isso não é uma coisa fácil. Ontem nós tivemos uma festa lá dos aniversariantes. Então tinha muita gente, a comunidade toda estava lá dentro. Quem é que passa servindo o refresco e o cachorro-quente? Esses jovens. São 28 jovens, eles servem. No início, algumas mães não queriam, porque sabia que eles faziam parte de um sistema que muitas vezes tirou a vida daquele filho, daquela mãe que está ali. E eu falo para eles, olha, se uma mãe der uma esculhambação em vocês, vocês vão agradecer, vão dizer que ela está certa, porque ela está certa, vocês vão agradecer, ficar pianinho, fazer uma oração para ela, para o filho dela, e vão continuar servindo. Então, ontem foi muito bonito ver isso, né? Lá eles servindo, né, em prece, mostrando que nós reencarnamos para esta evolução, que anjos, espíritos puros, não foram espíritos exclusivos feitos por Deus numa linhagem exclusiva e limitada, não. Anjo somos nós, que a cada reencarnação estamos aproveitando para aprender e fazer o bem. Demônios somos nós, quando a gente tem a oportunidade de fazer o bem e que nós não fazemos. O bem e o mal, a toda hora, está à nossa frente para a gente fazer escolhas. Por isso a importância da casa espírita, para trazer esses assuntos e fortalecer, porque aqui é um feixe de varas. A proposta de Jesus, o feixe de varas, as varas não são idênticas. Tem uma vara curtinha, uma mais longa, uma gordinha, uma fininha, uma torta, mas que juntas, reunidas na mesma direção, ninguém quebra. Pode quebrar uma, duas isoladamente, mas um feixe de varas amarrados não quebra. Esta é a função, é a proposta da casa espírita, quando abre as portas para que a gente entre e quando abre todas as oportunidades de trabalho no bem. O primeiro trabalho é o nosso de convivência, que não é fácil. Então, um recado para nós voluntários: não arrumem encrenca em casa espírita. Não cheguem na casa espírita para arrumar confusão. Chegue para ajudar. Só que às vezes a hora que eu quero ajudar, ela é a dirigente. Eu tenho uma ideia ótima, é ótima a minha ideia. Mas a dirigente, se ela é dirigente, tem os motivos, porque casa espírita é casa dos espíritos, não é nossa casa. Às vezes a ideia é boa, mas não é adequada para aquele momento. Às vezes já foi, aquela ideia já teve no passado, ou é uma ideia maravilhosa para ser usada, mas lá na frente. Então, a primeira coisa que a gente aprende na casa espírita é dar passos rumo à evolução. Então, a gente entender que o nosso personalismo, que o nosso egoísmo, que a nossa chatura, que a nossa de fazer cri-cri, a gente tem que identificar, deixar de lado, para que a gente rume à perfeição, para nos sermos considerados
Anjos, de não causar tumulto. Então, veja quanto esclarecimento a doutrina espírita nos traz, quão é importante uma casa espírita. Então, quando Kardec pergunta se esses anjos foram seres diferentes, a resposta é não. A pergunta é: os seres que são chamados anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial, de natureza diferente da dos outros espíritos? Esses outros espíritos somos nós, que ainda não somos anjos. E a resposta é não. Os anjos são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, tem uma escala que mais lá para frente o Kardec fala, e como é que é essa escala? Então, cada um de nós tem que estudar essa escala. E a gente tem que se perguntar, onde é que eu estou hoje na escala? Qual é a minha meta nesta reencarnação? A gente precisa ter meta para a gente poder avançar. A gente tem que pensar muito em Deus, orar. O culto do lar é para isso, para que a gente, junto com os nossos anjos de guarda, com o nosso amigo espiritual, a gente ali converse, se identificando. Culto do lar não é peritório. Culto do lar é para a gente estreitar o laço espiritual com o nosso guia e falar para ele das nossas dificuldades. Olha, eu tenho tanta dificuldade de pensar em Deus. Olha, eu tenho tanta dificuldade com relação à minha fé. Onde é que eu posso melhorar? Essa conversa para que a gente evolua. Nós estamos num mundo hoje onde o mal está muito ativo. E o mundo de provas e expiações, a predominância é do bem ou do mal? Do mal. A predominância é do mal, é isso aí. Nós estamos reencarnados num mundo onde o mal predomina. Está achando ruim? Vai para o mundo de regeneração, vai para o mundo dos felizes. Não quer ficar aqui? Vai para o mundo dos felizes. Agora, nós vamos conseguir vaga nos mundos felizes? Se a gente chegar lá e falar, mundos felizes, aqui meu currículo, eu quero reencarnar aqui. Será que o dirigente do Mundos Felizes vai olhar o nosso currículo e falar, dá não, filha, vai lá, volta lá, fica mais uns anos lá. Então, se a gente está achando ruim o que está agora, então, quem tem que arrumar a casa somos nós. E o treino é dentro da casa espírita. É a visão de futuro, é a visão espiritual. Diz a lenda que lá na minha terra tinha uma senhorinha, né? Que ela tinha uma visão muito boa de tudo. Tudo ela falava a Deus, tudo ela agradecia a Deus, tudo na vida ela já acordava e falava, vai com Deus, Deus seja louvado. Aí tinha um comerciante que tinha uma bronca dela danada. Essa velha só fica falando de Deus o tempo inteiro. Vou dar uma lição nela. E ela fazia trabalho de caridade. Mandou um caminhão de alimentos. E falou para o motorista, quando você chegar lá, você vai perguntar para ela, você vai falar para ela o seguinte, a senhora sabe quem mandou esse caminhão aqui? Quando ela perguntar quem foi, você vai falar para ela assim, foi o demônio. Entendeu? O camarada, tá bom. Aí o cara chegou lá, olha, dona fulana, vim trazer o caminhão aqui de alimentos. Ela, ai, meu filho, que bom. Agora a senhora sabe quem foi que mandou isso aqui para a senhora? Ela falou, ih, meu filho, eu nem quero saber, porque quando Deus quer, até o demônio obedece. Né? Então, tudo, Deus está por trás. Basta a gente decidir se nós vamos nos ligar ao chefe direto ou se nós vamos ficar com os colegas.
né? O Divaldo é que fala que quando ele trabalhava, tinha uma pessoa que toda hora que acontecia alguma coisa no trabalho, ela falava, diacho, que diabo, ela caía alguma coisa, ela, diabo, aí um dele falou, chama o chefe ao invés de chamar o colega, chama, ai meu Deus, né? Então, esses estudos é para esclarecer a nossa mente, para que a gente tenha a visão de futuro, para que a gente queira participar de uma construção de um mundo melhor. Só reclamar, a gente já viu que não resolve. Tem que agir. Como agir? Está na dúvida? Vem estudar. Porque não tem uma situação, um problema da nossa vida, um tema que a gente não encontre uma orientação segura no Pentateuco, na Revista Espírita, que são 12 revistas. Na época de Kardec, quando foi lançado o Pentateuco, não tinha centros espíritas que as pessoas se reuniam para estudar. Então, as pessoas liam, tinham dúvidas, tinham casos para contar, queriam fazer análise de alguma situação, mas aonde é que ia? Escreviam para o Kardec, escreviam para a Sociedade Espírita Parisiense. Kardec lia a carta, os espíritos respondiam e ele mandava a resposta para a pessoa, e aí criou-se a Revista Espírita. A Revista Espírita está assim, ó, de causos espetaculares, de ensinamentos, que parece que a revista é de hoje. Porque hoje nós estamos numa convulsão do mal em tudo quanto é lugar. E a gente precisa saber que esse planeta, o predomínio é do mal. Aí cada um tem que saber, eu estou alimentando o mal em quê? Quando eu repasso uma fake news, eu estou alimentando a cadeia do mal. Quando eu faço um julgamento só por julgar, eu estou alimentando a cadeia do mal. Ah, mas o que eu vou fazer? Trabalhar no bem, agir no bem. O exemplo, gente, o exemplo arrasta, o exemplo é que fica na memória, né? Nós viemos com o nosso amigo Geraldo de São Paulo, ele falou, olha, eu nunca vi meus pais brigarem. Com certeza tinham lá suas desavenças, mas o combinado era não brigar na frente do filho. O que ficou registrado para ele foi esse exemplo, que esse exemplo fez com que ele começasse também a agir daquela forma. E a casa espírita é para nos fortalecer no exemplo. Por isso que às vezes as pessoas falam, dentro da casa espírita se comporta de um jeito, fora de outro. Mas isso faz parte, porque é o que o Emmanuel falou, a disciplina antecede o hábito. A gente precisa ter uma disciplina. A casa espírita é isso. Então, não vamos perturbar uma casa espírita, porque aqui a gente tem que disciplinar a mente para ser uma mente construtiva, para ser uma mente de elo. O que é o elo? O que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Como é que eu posso me comportar? A casa espírita é uma escola para nós. Quando a gente abre as portas e falamos, vamos fazer uma obra assistencial, ali é para a gente colocar na prática o que a gente aprendeu, na prática. Não é para a gente cobrar das pessoas, é para a gente botar na prática a fraternidade, a lealdade, a compreensão. É para nós termos em metas, sermos anjos. Mas anjos porque adquirimos ao longo das reencarnações a compreensão do outro, a visão de futuro do outro. Essa é a grande proposta da doutrina espírita, né? A gente vê no livro Paulo e Estevão a transição de Saulo para Paulo numa mesma encarnação
E a gente fica, no próprio prefácio, Emmanuel diz, olha, ele não era destinado a sair de Saulo para Paulo, foi uma opção dele. Ele saiu de ser um demônio, porque o mal que ele causou, a ideia de perseguir os cristãos foi dele. Então, ele saiu na mesma encarnação dessa ideia e foi, na mesma encarnação, decidiu ser um anjo, decidiu fazer o bem. Ah, mas é porque ele viu Jesus. Então, tá bom. Leia o livro Sexo e Destino, do Chico Xavier. O Cláudio, que morava no Flamengo. O camarada, pense numa peste, era o camarada. Abusava sexualmente da filha, fazia trapaça, mentiroso. Leu um trecho do Evangelho que o seu Salomão deu para ele. Quando ele abriu aleatoriamente, ele leu o trecho do Evangelho onde falava compaixão, misericórdia para os criminosos. Ele se viu o criminoso. E ele mudou a vida dele completamente. E eu poderia ficar aqui falando de pessoas que nós conhecemos, que nesta vida já fez muito mal e que falam, eu não quero mais fazer o mal, eu vou fazer o bem. Então, essa é a grande proposta. Eu não sei se o relógio ali parou, está certinho? Tá. Eu não estou vendo mais ele andar, mas... Então, tá bom. Então, essa é a grande proposta, né? Tem um vídeo, né, um filme sobre a Madre Teresa de Calcutá. Tem vários vídeos sobre ela, mas tem um filme que eu acho, é o melhor filme, porque a Madre Teresa, ela escrevia cartas para o confessor dela. E essas cartas, o confessor no Vaticano entregou para alguém e lá no Vaticano decidiram fazer um filme sobre a vida dela. Então, nesse filme, as falas da Madre Teresa são as falas dela mesma, porque foi o que ela escreveu nas cartas, né? E aqui no Brasil foi editado pelas Edições Paulinas. Então, é importante a gente entender, para a gente só ver a Madre, né, Teresa como uma grande benfeitora. Nas cartas, nós vamos ver a angústia dela de querer ser uma pessoa do bem. Tem uma hora que ela escreve para o confessor, padre, eu não consigo entender Deus. Padre, eu não consigo entender o que é o amor. Ela, numa aflição muito grande, querendo ser uma pessoa do bem, mas não sabia que caminho seguir, e um conflito do bem e do mal muito grande dentro dela. E aí, 10 minutos do filme, esse filme é lindo, Madre Teresa de Calcutá, mas esse filme, né, é um que o personagem da Madre Teresa é a atriz Olivia Hussey, que foi a mesma atriz que fez o Romeu e Julieta da nossa época, para quem tem 60 anos de idade. Aquela Romeu e Julieta lá atrás, aquela atriz linda, é ela que faz a Madre Teresa. Então, num primeiro momento, a Madre Teresa queria estar próxima de Jesus, desde criança. Ela nasceu com essa necessidade de se aproximar de Jesus. E naquela época, Jesus era propriedade da instituição da Igreja Católica. Não tinha nem outras religiões, só tinha a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa da Grécia, só. E aí, ela entrou para a igreja. Como a Inglaterra colonizava a Índia, muitos industriais da Inglaterra precisavam ficar na Índia até para poder controlar aquele povo e controlar o mercado. E tinha que ter uma escola muito boa para as suas filhas. Então, a igreja montou uma escola lá na Índia para atender às necessidades
pessoal da Inglaterra que morava na Índia. E muitos industriais também indianos, querendo até fazer a amizade com os ingleses, também colocava suas filhas no colégio. E ela era professora de geografia. E ela fazia o mesmo caminho todos os dias. E um belo dia, e lá na Índia, eles são reencarnacionistas, mas numa visão materialista. Então, eu tenho uma pessoa que está doente na minha casa, se morrer na minha casa, a prefeitura vai cobrar para retirar o corpo. Eu sou reencarnacionista, eu pego esse doente, coloco numa esteira em qualquer lugar, ele morre na rua, a prefeitura recolhe e eu não pago nada. Embora sejam reencarnacionistas, mas não têm a visão da caridade, da fraternidade, do acolhimento. Isso é de qualquer seita de lá. E lá ficava aqueles moribundos. E um belo dia ela faz o mesmo trajeto e um belo dia ela está na estação de trem, o olhar dela cruza com um olhar de um moribundo. E o olhar cruza. E ele faz um sinal para ela e ela vai até ele, ela se agacha e ele diz: tenho sede. Naquela hora, ela se lembra, quem é que falou tenho sede? Jesus, quando estava na cruz. E foi a primeira vez que ela entendeu a proposta de Jesus. E ela, na carta dela, ela diz: 18 anos passando por aqui, olhando os moribundos, e eu nunca vi o moribundo. Só hoje que eu vi e que eu entendi. E ali ela mudou a trajetória dela e a partir dali é que ela se torna o início da Madre Teresa de Calcutá que nós conhecemos. E teve muitas lutas, muitos sofrimentos, muitas decepções com as próprias freiras. As freirinhas davam um trabalho danado. Muitos obsessores encarnados, foi grande a luta. Mas a opção dela, a cada dia, era atingir a angelitude. O que é isso? É se tornar uma pessoa do bem, fazendo o bem. Então, isso é para mostrar para a gente que essas pessoas não nasceram prontas. Elas conquistaram a caminhada dela. E essa reencarnação que nós estamos é a melhor reencarnação nossa. Principalmente porque nós estamos acompanhando uma fase transitória de um planeta. Gente, não é para qualquer um. Nós estamos presenciando a trajetória e nós estamos vivendo num momento de tanta liberdade que nós escolhemos, hoje eu vou fazer o bem, hoje eu vou fazer o mal. Nunca teve tanto mal aflorado, não sei se é porque, por conta das mídias, se grava tudo e você fica numa enxurrada de cenas negativas, de pessoas se agredindo o tempo inteiro. E quanto mais a gente vê esse tipo de cena, mais a gente se associa e alimenta o mal. Não é ser alienado, não é isso, mas é fazer escolhas para que a nossa mente se fortaleça com o bem. Então, quem vai tomar essa decisão? Quem vai decidir se você, a partir de hoje, vai ter um planejamento para o progresso no bem, ficar estagnado ou se desenvolver para o mal, é cada um. Cada um de nós tem que ter essa programação na nossa mente. São escolhas. Nós precisamos fazer escolha a cada instante. Então, essas histórias, elas servem para nos fortalecer. E quando a gente vai estudar o livro Céu e Inferno, cada caso ali, das pessoas que desencarnaram e que vieram dar o depoimento, tem um senhor que é um avô de uma
adolescente, que adolescente vai lá na Sociedade Espírita pedir a Kardec que ela queria muito saber sobre o avô dela, porque o avô dela era uma pessoa muito bondosa, era uma pessoa do bem, era uma pessoa honesta, era o ídolo dela. E Kardec concorda e invoca lá o espírito. Quando ele chega, a primeira coisa que ele fala é que ele está morto de vergonha. Ele era honesto na visão apenas da matéria, por apenas não fazer nada de errado. Mas ele estava muito envergonhado por ele ter tido uma reencarnação e apenas não fez o mal. Quando, na verdade, o que ele deveria ter feito era fazer o bem. Porque não fazer o mal já está implícito em todos nós. Já faz parte do planejamento, não fazer o mal. Agora, o empenho de fazer o bem, isto sim é que é a nossa meta. E a gente precisa ler esse avô, porque ele fala para ela, olha, eu estou morto de vergonha, realmente eu não fiz nada de errado, mas eu poderia ter feito tanta coisa, ter colaborado tanto e não fiz. Então, gente, que a gente se reúna para estudar, que o estudo seja para ser uma base para nós refazermos o nosso planejamento reencarnatório. Hoje, cada estudo tem que trazer para a gente um plano de aula para o dia seguinte. E agora, como é que eu vou conduzir isso? Como é que eu vou agir isso? E quem faz parte da Casa Espírita como voluntário está sendo observado, porque está com a grande oportunidade de fazer o bem com consciência. Quando eu assumi o trabalho lá, o Espírito perguntou para mim qual o cunho que eu iria dar ao trabalho. Eu não entendi a pergunta. Eu falei, não estou entendendo. Ele falou, você vai dar um cunho filantrópico? Um cunho religioso? Um cunho assistencialista? Ou um cunho doutrinário espírita? Eu falei, olha, eu continuo sem entender, mas eu só vou porque tem a doutrina espírita. Mas eu não entendi a pergunta, não. Um cunho filantrópico, você pode fazer uma obra social, arrecada fundos materiais, distribui os fundos materiais, tenta identificar algum gênio ali, ou na área do esporte descobrir um Neymar, ou na área médica descobrir um médico ali, ou seja, uma visão da vida material. Mas é válido? É válido. Você pode fazer de cunho assistencialista, arrecada fundos materiais, distribui alimentos e remédios, que em uma semana aqueles alimentos acabam, o remédio acaba, só cuida da matéria. Você pode fazer um trabalho de cunho religioso, eu estou fazendo para agradar a Deus, porque eu vou dar uma carteirada em Deus se alguma coisa acontecer comigo. E muita gente sai da religião quando morre alguém, quando fica doente, que a pessoa fala, mas eu trabalhei minha vida inteira e Deus faz isso comigo? Ou esse nosso trabalho, que é de cunho doutrinário espírita, você pode favorecer a matéria, mas o nosso objetivo de trabalho social é de promover o progresso emocional, mental e espiritual do ser. Quando você passa os conceitos, você é um espírito imortal, filho de Deus, reencarnou agora para aprender, está trazendo muitas experiências do passado, vai reencarnar no futuro, vai ser um anjo, porque a fatalidade é a perfeição. E muita paz.